Eu acredito que somos seres feitos para evoluir. E a evolução humana começa em nós mesmos. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Mahatma Gandhi. É incrível porque faz todo sentido. E às vezes a gente se sente sufocado porque a gente quer fazer muito mais pelas pessoas que a gente ama, a gente quer fazer mais pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos entes queridos. E às vezes a gente tá tão atolado de coisa para fazer que a gente simplesmente não consegue. Mas toda essa mudança, tudo isso que a gente quer realizar, tem que partir de um princípio. Tem que partir de nós mesmos. Então, tem que partir de você. Você é o ponto inicial. Eu sou o ponto inicial. Então, para tudo, tem que começar em mim. Eu tenho que começar a me desenvolver. Eu tenho que cuidar de mim. Porque se eu, que sou a base, não estou bem, nada está bem. Você deve ser o centro da atenção. Você deve ser o centro do cuidado, do autocuidado. Eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu estava tão esgotada no setor que eu estava trabalhando, já fazia anos, eu já era expert naquilo que eu fazia. Já tinha uns 8 anos que eu trabalhava naquela área e eu já estava sufocada e não via mais para onde me desenvolver, para onde crescer, onde eu podia colaborar, como não conseguia ver. E eu falei para o meu chefe, para o meu gestor imediato, que era um grande gestor, e eu falei para ele que eu estava no limite. Eu estava no limite, que eu não estava mais aguentando aquela situação, que eu queria mudar, que eu queria nem que eu tivesse que começar do zero para poder ir seguir outro trajeto, porque na minha vida profissional eu tinha seguido uma trilha e a empresa mudou o plano no meio do caminho e eu fiquei meio tendo que recomeçar o caminho profissional, de crescimento profissional. E eu estava procurando meios, fazendo processos seletivos internos para mudar de setor. Eu falei para ele que eu estava exausta e que eu não queria parar de trabalhar, que eu não queria chegar no ponto de parar, porque eu, Marina, não podia cair, porque se eu caísse eu levava 5. Na minha casa nós somos em 5, eu, meu marido e meus 3 filhos, e se eu não estou bem, reflete neles. Aqui nós somos em 5, agora eles já são maiores, todos já são independentes. A gente tem uma relação, cada um é independente, mas a gente tem uma relação de interdependência. Mas mesmo assim eu sinto que se eu não estou bem, eles não estão bem. Então se eu caísse numa situação, num estado de paralisia que eu não pudesse mais continuar, não ia refletir só no meu trabalho de eu não ir trabalhar, ia refletir na minha casa. Eu ia carregar 5 comigo, porque eu tenho que ter força para todo mundo. Então, lembra que eu quero fazer mais pela minha família? Mas como eu faço mais por eles se eu não estou conseguindo fazer por mim? Então, aprendi que eu tenho que cuidar primeiro de mim. Então, tudo tem que partir de mim. Eu tenho que ser o centro. Eu tenho que ser o centro. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me autodesenvolver, eu tenho que cuidar da minha saúde física, eu tenho que cuidar da minha saúde alimentar, eu tenho que cuidar da minha saúde mental, eu tenho que desenvolver o meu intelecto. Eu tenho que procurar meu autodesenvolvimento diariamente, a evolução diária. Eu procuro meu desenvolvimento intelectual através de conhecimento, de conteúdos que me tragam conhecimento, beleza, inspiração, motivação. Eu procuro as coisas mais bonitas, as que vão me trazer coisas positivas. Porque também me sobrecarregar com notícias ruins, com coisas que eu não tenho controle, eu não vou resolver o problema, eu não vou poder fazer nada, eu só vou me sentir mal, não me adianta, porque aí isso me afunda e eu preciso de coisa que me eleve. Porque eu me elevando, eu vou começar a inspirar, a motivar, a incentivar e a cuidar de quem está próximo de mim. A minha busca diária de evolução reflete nos meus entes mais queridos, nas pessoas mais próximas de mim, nos meus filhos, no meu marido,
nos meus pais, naquele círculo bem próximo. Então, o meu desenvolvimento, a minha evolução acaba impactando positivamente a vida deles. Se eu sou eternamente responsável por aquilo que eu cativo, essas pessoas são extremamente importantes para mim. E o meu desenvolvimento vai impactar positivamente na vida dos meus filhos, através do que eu escolho para comer, eu escolho como alimentar os meus filhos, a minha família, e eu vou começar a proporcionar uma vida mais saudável, uma alimentação melhor, uma atividade física. Inspirar, quando eu leio um livro, eu inspiro a leitura. Interessante que eu sou filha de japonês e meu pai dizia que na família japonesa não ficava falando muito para a criança o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. O ensino é feito através das ações. As crianças observam. Elas aprendem com a observação e não é com o que a gente diz para elas. Às vezes elas não conseguem interpretar o que elas escutam, a ordem que a gente está dando. Elas conseguem ver as nossas ações. Pode reparar, as crianças repetem o que a gente faz. Elas falam o que a gente fala, elas agem como a gente age. Às vezes não exatamente com as mesmas palavras, mas dos mesmos jeitos. Pode reparar. Então, se eu quero impactar nós, que são as pessoas mais próximas de mim, que é eu, meus filhos, meu marido, meus pais, eu tenho que me desenvolver. Eu me desenvolvendo, eu afeto a nós. E a hora que o barco sobe, quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Então, eu me desenvolvendo, automaticamente eu acabo desenvolvendo nós. A gente começa a evoluir. E essa evolução do nós começa a refletir em todos nós. Começa a refletir na nossa comunidade, na nossa escola, no nosso trabalho. É de pouquinho em pouquinho que a gente vai iluminando o mundo. É assim que a gente vai evoluindo e desenvolvendo a nós, eu, nós e todos nós. E aí, tendo uma sociedade um pouco mais evoluída, a gente traz melhores qualidades de vida. A gente traz desenvolvimento. A gente traz abundância. Agora vamos falar um pouquinho sobre abundância. E aí um livro que me inspirou muito é o livro Abundância. Um livro Abundância, de Steven Kotler e Peter Diamandis. E aqui ele fala sobre a pirâmide da abundância. A abundância, para eles, não significa dar uma vida de luxo para todas as pessoas do planeta. Significa proporcionar possibilidades, mas para ser capaz de viver uma vida de oportunidades e de possibilidades, algumas necessidades básicas precisam ser satisfeitas. E aí eles criaram a pirâmide da abundância, que é dividida em 3 camadas numa pirâmide, que fala sobre as necessidades básicas do ser humano. Então, a primeira necessidade, a necessidade de sobrevivência do ser humano, para ele poder ter uma vida plena, é ter comida, ter água, abrigo e ter outras preocupações de sobrevivência básicas resolvidas. Então, se o indivíduo tem comida, tem água, tem abrigo e não precisa se preocupar com algumas outras coisas de sobrevivência básica, ele já consegue evoluir para o próximo nível da pirâmide. Então, quando a gente já tem esses requisitos básicos sanados, a gente vai para outra parte que vai fazer a gente, para a humanidade evoluir. Aqui, nessa pirâmide da abundância, nesse livro, ele fala sobre um projeto para ajudar o mundo inteiro, a humanidade inteira. Energia abundante, oportunidades educacionais amplas, acesso a comunicações e informações globais. Esses 3 itens são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade, da humanidade. Então a gente precisa de energia para sobreviver.
A gente precisa de energia para viver, a gente precisa de energia para evoluir, a gente precisa de energia para o transporte, a gente precisa de energia para a internet, a gente precisa de energia para uma máquina, para uma ferramenta, para um conhecimento. A energia é essencial aqui nesse pilar, nessa pirâmide. Então, quando a gente tem essa energia, porque a energia em alguns países fornece o calor, além da luz, né? Nos países que são sazonais e que tem pouca luz solar, a gente precisa de calor, a gente precisa de luz. Isso é o mínimo, né? Para poder ter maiores oportunidades educacionais. Então, quanto mais conhecimento a gente agrega, mais repertório de ideias, mais disponibilidades a gente tem para poder pensar diferente, para ter criatividade, para poder juntar as ideias, os conhecimentos, para trazer novas soluções. Isso é evolução. Acesso a comunicações e informações globais. A gente precisa saber, é importante a gente ter acesso ao que acontece ao redor. A gente ter informação do que está acontecendo no mundo, ainda mais com a internet. A gente já não vive num mundo mais linear, a gente vive num mundo global. O que acontece lá fora afeta aqui dentro. A gente está vendo isso nitidamente com tudo que tem acontecido nesses últimos tempos. Tudo afeta tudo. Por isso que o que acontece na China impacta no Brasil, o que acontece na Rússia impacta no Brasil, o que acontece no Brasil impacta no resto do mundo. Por isso que o desenvolvimento da sociedade eleva o nível de qualidade de vida de todo mundo. Então, essa é a ideia deles na pirâmide da abundância. Elevar o nível, elevar o desenvolvimento do ser humano. Porque aí, se evoluindo nesse caso aqui, ele está evoluindo a sociedade, a humanidade inteira. E por último, saúde e liberdade. Então, quando a gente já tem os quesitos de sobrevivência básica, que é para o que biologicamente o ser humano precisa para sobreviver, começa a ter oportunidades de melhorar intelectualmente, conhecer melhor e ter outros acessos, facilidades e ferramentas, a gente também passa para o nível de saúde e liberdade. Então, tendo saúde, a gente precisa ter saúde para poder ser melhor, para ser mais, para fazer mais pelos outros. E, inclusive, liberdade, porque se a gente não pode fazer, se a gente não tem liberdade de agir, de falar, de fazer, a gente não pode efetivamente ajudar ninguém. Então, essa pirâmide aqui são os pré-requisitos básicos que permitem ao indivíduo, o indivíduo a contribuir com a sociedade. Então, quanto mais a gente contribui, quando a gente consegue suprir as nossas necessidades básicas, a gente está apto a começar a contribuir com a sociedade. E cada um contribuindo com a sociedade, a gente começa a ser a mudança que a gente quer ver no mundo, e aí a gente começa a evoluir o mundo também. Agora eu vou destrinchar um pouquinho sobre as nossas necessidades pessoais, as nossas necessidades básicas, através da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow. Essa é a famosa pirâmide de Maslow. Ele também detalha um pouquinho melhor. Então, aquela pirâmide da abundância é uma pirâmide que o Peter Diamandis desenvolveu pensando na sociedade como um todo para uma forma básica para evoluir a humanidade e assim evoluir todas as nações e todas as comunidades, sociedades, para a gente viver num mundo melhor. Porque quanto mais conhecimento, quanto mais consciência, a gente consegue cuidar melhor do meio, cuidar melhor do planeta, e é uma cadeia de feedback que vai aumentando e que vai trazendo novos conhecimentos e a gente vai melhorando a cada dia os processos, cuidando melhor dos nossos bens, dos nossos recursos naturais. Por isso que é tão importante a gente querer que toda a humanidade evolua. Aqui a gente tem a hierarquia das necessidades. Então vamos começar pela base, necessidades físicas. Ar, água, comida, calor, sexo e sono. Quando eu particularmente li, não entendi direito a questão do ar
E aí, estudando mais e conhecendo mais, descobri que, inclusive, uma das 4 maiores causas de morte mundial é por falta de ar, pela poluição de ar dentro de ambientes fechados. Então, em muitas casas ainda existe, não tem a energia para prover alimento, calor. Então, eles queimam carvão ou madeira ou lenha dentro de casa para cozinhar, para se aquecer, para ferver uma água. E essa poluição dentro desse ar, dentro desse ambiente, causa doenças respiratórias, que é uma das maiores causas de morte do mundo. Necessidade de água, não precisa nem falar, né? Água é vida, água é básico, água é necessário para a sobrevivência. Comida, uma questão básica, comida. Calor. Aqui no Brasil a gente acaba esquecendo um pouco, né? Mas em grande parte do mundo, isso é um quesito importante. A gente precisa de calor para se aquecer. A gente consegue viver em temperaturas baixas, mas a gente precisa de calor para viver. Sexo, que é uma coisa biológica necessária para o ser humano, para todos os animais. E sono. Ter uma noite de descanso, uma noite reparadora, um sono reparador é extremamente vital. A gente tem que descansar a maquininha para a gente estar apto a um novo dia, a um novo trabalho. Se a gente não descansa, se a gente não consegue, a gente consegue por um pequeno período de tempo, depois a mente e o corpo começam a falhar. Suprida as necessidades físicas básicas de sobrevivência, a gente passa pelo nível das necessidades de segurança. As necessidades de segurança são proteção, defesa, lei, ordem e estabilidade. Então, são as necessidades básicas de sobrevivência. A gente lá na era do Homo sapiens, a gente precisava desse requisito básico e a gente também precisava de abrigo, né? De proteção. Então, a gente se juntava em comunidades para se proteger de animais, de outras tribos, enfim. E hoje a gente ainda precisa dessa segurança. A gente precisa da segurança sanada para a gente conseguir desenvolver. Então, a gente tem que se sentir protegido, a gente tem que ter uma lei, uma ordem e a estabilidade para a gente conseguir ir para o próximo passo, que é o amor e a afiliação. Nesse nível da pirâmide, a gente tem família, relacionamentos, afeição e trabalho. Se você for parar para pensar, para você realmente constituir uma família, você tem que se sentir seguro. Você tem que sentir que você tem uma vida estável, não necessariamente só financeira, tá? Porque aqui, ó, tem trabalho. O trabalho tá aqui. Depois que a nossa necessidade de segurança está suprida. Então, se a gente sente um pouco mais de segurança, a gente consegue trabalhar, ir lá para o trabalho. A gente começa a ter relacionamentos, a gente começa a poder pensar em família, em constituir uma família. Então, eu já tenho as minhas necessidades básicas atendidas, eu me sinto segura, e aí eu começo o patamar de relacionamento. Amor, relacionamentos, filhos, afiliação, trabalho, amigos, né? E subindo mais um pouco, a gente começa a parte de estima. Então, o que seria estima? Aqui nesse patamar, a gente fala sobre realização.
status, responsabilidades, e reputação. Necessidades básicas e físicas supridas. Necessidades de segurança supridas. A gente começa os nossos relacionamentos e o nosso trabalho. E aí a gente começa a evoluir e a melhorar. A gente começa a realizar os nossos sonhos, a gente começa a realizar nossos trabalhos, a gente começa a subir o status social, a gente começa a aumentar a nossa e a cuidar da nossa reputação, a gente começa a ter muito mais responsabilidade. Eu acho que a gente foca esse patamar aqui, porque isso para mim se resume ao sucesso. Então a gente começa a buscar o sucesso. Quando a gente já está com esses 3 níveis alcançados, a gente busca o sucesso, a gente busca melhorar no nosso trabalho, busca melhorar, ter a nossa casa. Isso é responsabilidade, né? A gente assume responsabilidades quando a gente, né, resolve ter uma casa. E aí tem essa realização talvez profissional, uma realização familiar. Então começa o status e a reputação. Só que existe ainda mais. Existe o topo da pirâmide. E depois que a gente alcança o sucesso, a gente vai para o topo, para a realização, para a autorrealização. Aqui envolve o crescimento e a realização pessoal, normalmente chamado como propósito. Quando a gente chega nesse topo, a gente começa a procurar ou agir ou ir atrás do nosso propósito e disposição a servir à sociedade. Então, a hora que a gente chega aqui, a gente começa a seguir o nosso propósito. Aqui a gente começa a autorrealização do nosso propósito e aqui a gente começa a ter disposição para servir a sociedade. Para Abraham Maslow, as necessidades em cada nível precisam ser satisfeitas antes que uma pessoa possa avançar de uma etapa para outra. Eu concordo bastante com a pirâmide de Maslow, eu me identifiquei com essas necessidades. Às vezes a gente nem sabe, tem conhecimento, porque a gente hoje em dia vive num mundo que a grande parte das pessoas tem essas necessidades físicas e as necessidades de segurança já tão supridas que a gente acaba esquecendo um pouco e a gente começa a focar nessas 2 etapas da pirâmide, né? Com amor e relacionamento e trabalho, mas ao mesmo tempo, talvez junto, talvez seria uma bifurcação aqui, com a parte de trabalho, estima, reputação, status, responsabilidade, né? Porque aí a gente começa a galgar o sucesso. E aí, a hora que a gente alcança o sucesso, a gente vê muita gente deprimida e falando, e agora? Eu consegui o que eu achei que eu queria. Agora falta algo mais, falta um sentido na minha vida. E esse sentido talvez seja chegar no topo da pirâmide. Eu acho que muita gente só enxerga até aqui, como se tivessem nuvens encobrindo o topo da pirâmide. E aí a gente não consegue ver o que tem além, que é buscar um propósito, é buscar servir a sociedade. Igual fala no Monge o Executivo, é um bom exemplo que ele fala. No Rei Arthur, fala que os grandes líderes servem muito mais, estamos aqui para servir. E é isso. Fala para mim o que vocês acharam desse conteúdo da pirâmide de Maslow, da pirâmide da abundância. Qual é o seu ponto de vista? Você concorda ou não concorda? O que você mudaria? O que você não mudaria? Essa pirâmide foi desenvolvida por Maslow em 1937, se eu não me engano. Vou ter que confirmar? Esqueci. Deixa pra lá. Bom, enfim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem, escrevam aqui no comentário o que vocês acharam.
Vamos trocar, vamos compartilhar e vamos evoluir juntos. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.